em instantes. Primeiro eu vou tocar uma música aqui, a gente vai abrir com música, não é? Mas em instantes, Leiloca Neves ao vivo aqui conosco, atriz, cantora, compositora, apresentadora de televisão, astróloga. Dizzy fez parte também desse movimento tão importante, nossa eterna frenética. Então a gente já vai começar com música aqui no programa. Prazer em conhecer, somos as tais frenéticas, que um anjo doido fez a gente se encontrar no Dancing Days. Elétricas, somos a mistura de mil sons, de muita cor e muito amor. Frenéticas, dizem até que não pensamos em pensar, que somos aéticas, mas deixe isso pra lá. Prazer em conhecer, somos as tais frenéticas. Tá aí, conforme anunciamos já, recebendo hoje, ao vivo, no estúdio da Rádio Bandeirantes em São Paulo, Leiloca Neves. Fala, Leiloca, como que você tá? Quanto tempo? Que delícia te receber. Bom dia, Danilo. Que maravilha estar aqui na Band fazendo esse programa que eu já fiz outras vezes com você. E eu gosto muito do seu programa porque você gosta de música, entende de música, isso já é tudo, né? Olha, a Leiloca tá aqui para dividir as novidades da carreira, falar dos projetos todos, a gente vai contar muita história, relembrar, né, os momentos marcantes, os grandes sucessos. Eu queria começar, na verdade, Leiloca, por um lado, que muita gente não conhece, ou que você fala pouco nas entrevistas, mas tudo tem um porquê, né, das coisas acontecerem na vida. Queria que você falasse um pouco da sua infância, da sua adolescência, porque tem registros de você aos 4, 5 anos de idade já declamando, aos 11 já tocando violão. Então, desde muito cedo, né, corre ali nas suas veias, né, a arte, né, se manifestando de várias formas, seja declamando poesias, né, na escola, ou então tocando já violão, tirando os primeiros acordes, não? Exatamente. Posso te contar uma historinha? Quando eu tinha 4 ou 5 anos, Claro. que eu estava no jardim da infância, eu entrei muito nervosa no palco, né? O palco, eu sozinha, o palco era imenso, eu pequenininha, né? Aí comecei a declamar e simplesmente vejo a minha mãe na plateia aos prantos. Parecia que eu estava fazendo alguma coisa errada. Ela estava emocionadíssima. Mas ela chorava copiosamente. E eu falei, meu Deus, estou fazendo alguma coisa errada. Daqui a pouco eu comecei a andar meio que para trás, assim, continuando a falar a poesia, mas meio preocupada comigo, entendeu? E aí eu esbarrei no canto direito, me lembro direitinho, de uma tomada fêmea grudada na parede. Ou seja, não sei por que eu esbarrei, porque eu não vi, né? Você acredita que explodiu? Mentira. Gente, o que é isso? Eu fiquei mais apavorada ainda. E eu estava com uma pulseirinha de ouro que a minha avó paterna tinha me dado. E quando terminou o programa, eu fui olhar, a pulseirinha tinha um coraçãozinho pendurado e uma gaiola com um passarinho dentro. Não me pergunte por quê, isso aí já daria horas para falar sobre isso. O passarinho estava totalmente preto, queimado, a gaiola não estava. Eu atribuí aquilo que eu me libertei, sabe? Porque eu falei, gente, o que é isso? Foi um mistério. Então eu já estou muito, desde criança, acostumada com essas coisas e amo esse tema. Mistério, para mim, é um tema vastíssimo. A gente vai entrar, claro, na astrologia aqui na sequência, porque depois das poesias, né, na escola, teve o violão que você já começou. Na sua família, o seu pai, a sua mãe, eles já tinham ali alguma coisa, uma relação com a música ou não? Não, aí foi a minha tia, a irmã mais velha da minha mãe, que o meu pai achou uma água saindo da terra, foi comprar um sítio, umas terras. No Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, ele e meu avô. E daqui a pouco meu avô viu uma água saindo da terra, pegou um copo, botou a água, levou para o rio, a água era altamente mineral, e ele ele e meu pai fizeram toda uma história ali com a empresa, que existe até hoje, mas que foi vendida com a passagem do meu pai. Então,
eu fiquei um tempo, essa minha tia falou para minha mãe, ela vai ficar estudando no interior? Não, deixa ela vir para cá. Minha tia morava na Lagoa com meu tio, com a minha prima, ela filha única, e eu dizia, poxa, deixa ela ficar aqui e tal. Fui para lá estudar no Notre Dame. Dava para andar a pé pela Lagoa sem ser assaltada. Tem que pontuar essas coisas, né? E aí a minha tia falou assim, olha, eu conheci uma professora de violão, vamos às 3, vamos fazer aula. Foi a minha tia que me introduziu no violão. E eu me lembro até hoje, adorava a Dona Yolanda, ela não gostava de bossa nova. Você vê como é que eu sou antiga, na época da bossa nova. Aí um dia eu falei assim, tia Yolanda, a senhora podia ver as posições aqui do Mais Que Nada, que eu vi o Jorge Ben na televisão? Aí ela falou, não gosto de bossa nova não. Aí o que eu fiz? Ficava vendo o Jorge Ben, a mão esquerda dele, as posições. Aí um dia eu falei, bom, não preciso mais alugar a professora, né? E sua tia era muito rigorosa, não era? Minha tia, Leão, ascendente Leão, né? Mas ela dava o limite. E meu tio também, eles eram muito rigorosos. Mas foi uma época muito boa, sabe? A gente era muito alegre, sempre foi, né? A minha família toda é muito alegre. E aí o seu pai, eu sei que ele foi uma pessoa muito importante, né? Na sua vida. Ele partiu muito cedo, né? Acho que com 53 anos? Não, exatamente. 53 anos, né? De uma doença que ninguém descobriu o que era. Isso em 75? 75. 75, né? E ele, apesar da diferença geracional entre vocês, claro, mas ele tinha já uma outra visão da coisa, né? E ele dizia que você poderia ser o que você quisesse ser, não é? Então sempre teve esse apoio e esse incentivo também, né, Leiloca? Se você quisesse seguir a carreira artística, se você quisesse estudar o que for, ele estava te apoiando, te incentivando, não tava? Exatamente. O meu pai trabalhou com Anicete Bruno, meu pai era ator, profissional e amador. Minha mãe, por conta do meu avô materno, e as 3 filhas dele só faziam teatro amador, porque na época, teatro profissional não era muito bem visto e tal. Papai fazia também teatro amador. E eles faziam peças beneficentes enfim, instituições tal, tipo filantrópicas, né? E aí, o que aconteceu? O papai falava, minha filha, eu fui fazer uma peça com a sua mãe. Quando eu vi, eu me apaixonei. Ela era uma grande atriz e ela protagonizava. A minha mãe era tão boa atriz que peça beneficente tinha crítica no jornal. Gente, Leão com Ascendente Áries. Não, tinha crítica no jornal falando bem dela. Primeiro que ela era linda, depois ela tinha uma pele linda e era talentosérrima. Então ele disse, me apaixonei, fui pedir o seu avô para namorar ela, namorei, noivei, casei. Era muita paixão e eles foram muito felizes, graças a Deus. Pena que ele foi tão cedo, né? Mas enfim, aí essa história de... Eu queria só concluir alguma coisa que eu comecei a falar e esqueci. Mas da enfim, água, do teatro. Não, você ia falar de astrologia, né? Isso, que depois ele viria te apresentar também a astrologia. Então, né? Isso foi antes de eu ir para Lagoa, para ficar na casa da minha tia. Então, ele assistia, ouvia no rádio o Amar Cardoso, que não era mapa astral, era uma astrologia feijão com arroz, né? Vamos dizer assim. E bem comercial, né? E aí, o que acontecia? Ele falava para mim, porque ele era Capricórnio igual a mim, entendeu? Em vez dele dizer, minha filha, os livros falam que Capricórnio é pessimista, que tudo acontece com muita dificuldade, ele falava assim, minha filha, Capricórnio concretiza os projetos. Agora tem que ter perseverança. Ele chega lá, mas com perseverança. Então ele dava um outro olhar do signo de Capricórnio e que eu acho um absurdo que nenhum livro falava do bom humor do Capricórnio. Meu pai, bem-humoradíssimo, eu bem-humoradíssima, Jô Soares, Rita Lee, Eduardo Dussek, Janis Joplin, todo mundo com humor na veia. E nenhum livro falava disso. Graças a Deus eu escrevi um livro falando disso. Então, era assim. Então eu já tinha aquele olhar, já comecei a ficar... Isso pequena, né? Você ouvia com ele? Ouvia com ele, mas era bem comercial, né? Enfim. Mas aquilo lá te fisgou de alguma forma a ponto de você procurar em livrarias do Rio de Janeiro materiais, livros, né? E se aprofundar, não, Leiloca? Não, e só tinha uma livraria.
uma livraria que vendia livros estrangeiros, porque não tinha livro em português falando de astrologia. Eu comprava livro em francês, em inglês e em espanhol, só não comprava em alemão. Carérrimos! E aí fiquei estudando, autodidata, entendeu? Foi pesquisando, foi estudando, e aí você já começava a fazer o mapa dos familiares, dos amigos, Exato, dos mas colegas. aí, isso aí foi quando eu conheci 2 casais de astrólogos, que eu ia todo dia no Teatro Ipanema assistir Hoje é Dia de Rock, que era um musical maravilhoso, com Evandro Mesquita, Davi Pinheiro, uma opção de gente. E um mega sucesso. E eu ia todo dia. E aí eu conheci esses 2 casais que vendiam uns livrinhos de astrologia antes do espetáculo começar. E fiquei amiga deles. E aí ai meu Deus, Joe Childers, Deus o tenha, foi a primeira pessoa que fez o meu mapa, leonino com ascendente aquário. Aí ele fez meu mapa e falou, nossa, e tal, bababá, você vai ser famosa. Eu era muito abusada e virei para ele e falei assim, meu amor, eu já sou famosa. Conclusão, ele me ensinou como fazer as contas, você ficava pelo menos 20 minutos fazendo conta. Depois eu pegava régua e compasso, desenhava o mapa astral, coloria o mapa astral, e aí sim eu olhava o mapa, pesquisava e anotava as coisas que eu tinha que falar para as pessoas, para os clientes. Aí eu escrevia no Jornal do Brasil, em 84, quando o Newton Travesso me chamou para fazer um piloto de astrologia para o TV Mulher. Daí eu fiz, e aí ele deu a fita, acho que era Betacam, Betamax, nem lembro mais, né? O Matic, sei lá, pro Boni. Aí o Boni só viu o Ares, falou, contrata. Aí eu comecei e fui recorde de cartas da TV Globo. Não tinha celular, hein? Não tinha WhatsApp. Ô Leilock, hoje, quer dizer, não hoje, né? Já há alguns anos, o seu foco, então, é a astrologia, né? Você segue em paralelo a carreira como cantora, como atriz, participando de programas de rádio e televisão, mas o seu foco, você tem muitos clientes que você atende no Brasil inteiro, né? Famosos ou não, as pessoas te procuram justamente para fazer as consultas. E graças a internet, no ano de 2000, chegou o tal do Skype, que foi uma maravilha, porque você não tem que pegar um avião, ou o cliente tem que pegar um avião para olhar para sua cara, né? E você pode muito bem fazer online. Eu sou tão antiga, que eu sou da época que eu gravava as fitas cassetes, olha só. E eu tinha na época, assim que saiu, eu tinha um telefone que tinha Viva Voz, anos 80 já. Comecei a fazer mapa em 1972. Anos 80 já tinha secretária eletrônica, aquelas coisas acopladas, que vinha o Viva Voz. Aí eu fazia a consulta com a pessoa no Viva Voz, porque gravando a fita cassete, quando a pessoa recebia pelo Correio Jurássico, ela recebia a fita, tinha as 2 vozes, a minha e a dela. Aí no ano de 2000 veio o Skype, eu falei, minha cara, né? E comecei a fazer. Eu acho que o online veio para ficar, né? Sobretudo da pandemia para cá. É muito econômico de tempo. Você não tem que pegar um avião, não tem que pegar um arrastão, um temporal. Ou não é? Ô Leiloca, mas daí, nesse momento, você é nascida e criada no Rio de Janeiro, né? Passou por algumas cidades ali, junto da sua tia, enfim. Mas, na década de 70, você se muda para São Paulo? Você vem morar em São Paulo ou não? Aí é outra história maravilhosa. A minha mãe conheceu o papai no teatro, mas a minha mãe fala, você tem que ter uma faculdade, você tem que ter um diploma. Porque aquela minha tia do violão, sim, ela mandava na minha mãe e na irmã dela mais nova. E mandava em todos nós, Leão com ascendente Leão. E aí, claro que ela queria o melhor para todos nós, né? E ela tinha, por exemplo, foi ela que disse pro meu pai e pra minha mãe para dar o nome de Leila. Eu não sou árabe, mas tenho um nome árabe, entendeu? E eles já tinham outro nome em mente, mas deram Leila porque a minha tia mandou, entendeu? Então, e ela era muito do bem, muito, ela sempre quis o bem de todos nós, ela era muito mãezona da família, sabe?
O que você perguntou mesmo, hein? Eu perguntei sobre a mudança para São Paulo, se isso já foi em 70. Pois é, o Lennydale, aí já tô, vamos lá, já estamos em anos 70, comecinho dos anos 70, papai comprou um apartamento. Em São Paulo? Não, no Rio. Morei no Rio a vida inteira. Aí ele comprou um apartamento do lado do Notre Dame, porque eu estudava no Notre Dame em Ipanema. Como foi na planta, quando o prédio ficou pronto, eu fui expulsa do Notre Dame, porque lá, se você falasse, você ganhava 7 em comportamento, e 7 era 0. Aí papai comprou um outro, vendeu esse, que era muito grande, e comprou um outro, ainda em Ipanema. Quem passou a morar na minha rua? Lennydale. E eu fiquei, obviamente, amiga dele. A gente ia pra praia juntos. De noite a gente ia numa boate gay, que todo dia o porteiro me barrava. E ele falava, well, meu amor, Leiloca, minha amiga. Aliás, não era Leiloca, eu era Leila. Well, meu amor, todo dia você vem dizer que ela não pode entrar, porque é uma boate gay. Well, ela está comigo e ela vai entrar agora, ok? Então você conheceu o Lene lá no Rio de Janeiro. Pensei que fosse aqui no... Ah, que legal. Aí o Wagner Ribeiro de Souza escreveu o texto das Croquetas, que ele também atuava, e o Wagner, muito sonhador, canceriano, ele falou, eu vou fazer um grupo de mulheres. E aí ele falou, vou te chamar, vai ser em São Paulo. Aí eles estavam ganhando muito dinheiro aqui em São Paulo, porque era um sucesso absurdo, um espetáculo que ninguém sabia o que era exatamente, mas adorava. Eles trouxeram um novo, direto, nas coreografias, na postura, nos figurinos. Eles sempre... Eu ficava encantada. Tá falando do Dizicroquetes. Estou falando do Dizicroquetes, Teatro 13 de Maio. Aí eu falei, mãe, pai, eu estou indo para São Paulo. Você não pode ir, assim ao Deus dará. Aí a minha mãe falou, papai achou ótimo, né? Meu pai aprovava tudo que eu falava. Ele, minha filha, seja o que você quiser, mas seja autêntica. Ok, minha cara, essa frase. Aí eu vim, aí mamãe falou assim pra mim, olha, o seu pai não vai te dar mesada. Falou por ele, né? Porque ela queria que eu não fosse. Eu falei, mãe, como é que você pode dizer que eu não posso ir pra lá se você conheceu meu pai no teatro? Eu fico lá, eu passo fome, mas eu vou. Não aceitei um tostão. Aí ela foi na minha estreia com o meu irmão, meu papai já estava doente. Sem eu ver, ela botou um dinheiro na minha bolsa. Se não me falha a memória, eram 200 cruzeiros, que hoje seria assim, 5 mil reais, sei lá. Eu fiz um mercado para o grupo, porque a gente morava na aclimação, numa casa com 20 mulheres, e a peça não foi um sucesso e o dinheiro era curto. Eu me lembro que eu fiz um mercado para, assim, um espetáculo. Gastei o dinheiro no mesmo dia, sabe? Nem sei mais. Aí, conclusão, eu vim. Aí ela veio na estreia com meu irmão, né? Que eu fiquei muito emocionada. E daí foi tudo isso que você já sabe. Você estreou em 73 aqui em São Paulo, no Teatro Ruth Escobar, com as Dizicroquetas. As Fadas do Apocalipse. As Fadas do Apocalipse, direção do Wagner Ribeiro. Era a versão... Não, o texto do Wagner, a direção era de todos. Do Ciro, do Cláudio Gaia, do Tovar, todos fizeram coreografia. Porque era a versão feminina do Dizicroquetes. Exatamente, né? Mas não era uma postura gay. Sim. Era um bando de mulheres que fazia... Esse bando fazia de tudo. A gente tinha... o primeiro quadro era Carmen Miranda. Eu tenho até hoje a sandália, que eu recuperei, achei não sei como. E linda, incrível. Enfim, era caríssimo, só de figurino eles gastaram uma fortuna e foi um fracasso. Pra você ter uma ideia, na estreia não tinha espaço para uma mosca. No dia seguinte não, mas no outro dia veio a crítica. Dizicroquetas, as Fadas do Apocalipse, fecha aspas, mas parecem as bruxas do sertão. Não, e acabaram com a gente. Mas vocês eram amadoras, não é? Mas tinha algumas que eram profissionais. A Zélia... era uma atriz de São Paulo, esqueci o sobrenome, e soube essa semana que ela já se foi. A Duzi Nacarate, que a gente era amiga lá do Rio, que também já se foi. A Regina Chaves, que depois veio ser frenética. Eram as pessoas que já eram atrizes profissionais. Que eu lembro, pode ter mais gente aí, mas o resto era tudo amador. E o Wagner falava assim, Wagner... todo mundo falava, você é louco. Não nós, croquetas, não. As pessoas em volta.
Mas qualquer uma que chega, entra e fala assim, querido, a seleção vai ser feita por Deus. Você falou da Regina, que já era profissional, mas a Lidoca também estava ela Sim, fez parte dos Dizzy. Claro, e das frenéticas, mas sim, a Lidoca, sim. como eu, não era atriz. Entendeu? Não era profissional. Profissionais mesmo, que eu lembre, eu posso estar esquecendo alguém. Era Zélia, Regina e Duzi. Ô Leiloca, você participou de 2 movimentos super importantes. Para a época, então, eu diria que eram movimentos assim revolucionários, que era as Dizzy Croquetas e também as frenéticas, num momento muito difícil que o país vivia, não é? E era um movimento libertário, né? Você, na época, você tinha esse entendimento que vocês estavam participando de um movimento libertário, revolucionário, contra a cultura, ou não? Esse entendimento você só veio ter anos depois? Não, eu já tinha esse entendimento. A passeata dos 100 mil, em 1968, era praticamente saída do berçário, aquela, né? Não, eu já era adolescente. Eu estudava, porque eu saí do Notre Dame e fui para um colégio misto. E aí lá fizemos uma turma para irmos na passeata dos 100 mil e eu não contei para o meu pai para não ficar preocupado e para minha mãe porque minha mãe me proibiria. Fui com meus colegas. Quando eu chego lá, eu me perdi dos meus colegas, que vem aquele bando de militar em cima de cavalo atrás de nós e eu corri, me perdi e achei que eu ia morrer. Então, eu assim, hoje eu não aguento, eu não falo de política porque acho tudo muito chato, não falo mais. E porque a gente também, né, tá precisando de muita coisa para esse país ficar bom. Mas vamos lá. Então, eu sempre fui a favor da democracia. Mas assim, é por aí, eu sabia. E quanto à história de frenéticas, que já foi em 1976, em plena ditadura, eu não posso, assim, a gente perdeu amigos torturados, muito triste isso, imperdoável, mas, por exemplo, Ipanema não tinha, porque eles sabiam que Ipanema não podia mexer, entendeu? Porque podia ser filho de general, não sei o quê. A gente ficava na pracinha Nossa Senhora da Paz, de madrugada, tipo 5, 6, 10 pessoas, amigas, ficávamos lá conversando. E a polícia passava, dava uma paradinha, olhava, a gente tremia na base, mas aí eles andavam, entendeu? Então não estou defendendo ditadura, pelo amor de Deus. Mas assim, em loco, assim, eu não vi. Eu vi muita coisa, por exemplo, uma vez eu estava na praia, indo para a praia, no calçadão, acabei de me lembrar. Chegou um menino que ficava sempre com a gente, ele estava saindo da praia, eu estava chegando. Ele falou, e aí, tudo bem? Na mesma hora parou um carro de polícia, o cara saltando com o carro andando, entra no camburão, porque ele achou que o cara tinha me passado droga, e não tinha passado nada. Fui eu para lá, escutei muita gente gritando, sendo torturada, na delegacia do Leblon, hein? Aí eu cheguei, gente, eu quero falar com o delegado. Ele falou, quem é você? Eu falei, olha, eu moro em tal lugar, meu pai é industrial. Falou, pode ir embora. Na mesma hora, quer dizer, eles não queriam se meter em furada, entendeu? Queria mandar, ô Leiloca, queria mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes que estão participando, estão adorando aqui a entrevista, te ver aqui, ver e ouvir, porque estamos com a nossa transmissão ao vivo por imagens também. Oba! O Francisco Ferreira de Oliveira, o Fabiano Oliveira, a Elza, a Cida Luzumira, Luiz Pazini, quem mais? O João da Silva, Ana Maria Moraes de Santos, a Rosemary Stranguetti, Kátia Martins, Estela Abdala de Florianópolis, acompanhando a gente, José Polidoro, o Júlio César. Quem mais aqui? A Maria Fátima mandou mensagem carinhosa. O Milton Goya também está aqui. O Romeu Mota Castanha. Super Leiloca. Que legal a Leiloca no programa. A entrevista tá ótima. Daria para fazer um programa inteiro só com ela. Um inteiro. Ia faltar história ainda, hein? Claro. A Raquel Forte também amando essa entrevista. É impressionante. A Leiloca lembra dos signos, do ascendente de todas as pessoas que ela cruzou em sua vida. Impressionante. A Janete Shigaki aqui também. Tem mensagens de carinho no nosso WhatsApp. O Moacir Zac, o Newton Aires, Loreta Bellini, Aldélia Vido, Maurício Vilela, Denise Corrochano, Maria Neliane Dias, muita gente aqui participando do programa. Ô Leiloca, queria saber o seguinte, então nessa fase
aqui em São Paulo, você estava morando com as meninas que fizeram parte aí das Dizzy-Croquetas. Depois que terminou esse período, você chegou a continuou fazendo teatro aqui, fez peça do Wolf Maia, acho que ali... Não, aqui não, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, né? Mas daí aqui, em que momento que daí você vai continuar no teatro e que você passa a morar com a Sandra? Foi assim, em 73, 1º de dezembro de 73, estreamos no Ruth Escobar as Dizzy-Croquetas. Ficamos até 74, só fiz em Brasília, fizemos uma temporada em Brasília, e aí eu fui para o Rio, porque eu estava morrendo de saudade do meu pai já estava doente, morreu em 75, e aí fiquei lá um tempo, e aí eu encontrei com o Wolf Maia na rua. Ele falou, olha, tô começando a escalar um elenco. Infantil. Tem um personagem, um musical infanto-juvenil. Eu estava vindo de um musical. Aliás, musical é minha cara, eu já fiz vários. Aí eu falei, Wolf, eu não quero não. Meu pai tá doente, eu tô lá no sítio. Porque aí papai me dava um livro de cheque todo assinado. Porque eu estava muito intoxicada, sabe, aqui. Porque como eu não tinha dinheiro e não queria pedir à minha mãe, ela me deu aquele dia que acabou no mesmo dia, no dia seguinte, sei lá. E aí eu entrava num bar e falava assim, moço, o senhor paga pra mim um iogurte batido? Porque só em São Paulo tem iogurte batido. Eu adorava. Aí ele, claro, minha filha, sabe aquele senhor assim que tá ali pra tomar um café? Aí eu tomava o iogurte e ia ensaiar e ficava o dia inteiro. E um amigo nosso deu pra gente um remédio para tirar a fome e era o que eu tomava. Ou seja, eu falei, quero ficar no mato, vou pro meu sítio, porque eu tenho que me desintoxicar. E fui fazer jardim, meio que casei com um menino de Escorpião, que é meu amigo até hoje, e tem uma mão de ouro, faz cada jardim, cada pomar, cada coisa mais linda, e fiquei lá me desintoxicando, sabe? Mato, não sei o quê. E administrando a empresa, que papai não tinha condição de ir para lá. Então, você vê a responsabilidade, né? Você vê o que ele confiava em mim, né? Para me dar um livro de cheque todo assinado. Enfim, e daí eu encontrei com o Wolf, eu falei, não, Wolf, quero ficar lá, tô ótima, sabe, ar puro, piscina de água mineral, porque como era empresa de água mineral, não tinha cloro, meu amor, entrava um sapo, tinha que esvaziar a piscina para encher de novo, não tinha cloro, o que é maravilhoso. Aí, alguém me chamando? É o quinto sinal aqui da rádio. Tô marcando 10h30 da manhã, viu, Leiloca? Tá. Aí eu falei, Wolf, não quero e tal. Ele falou, poxa vida, é a tua cara. Acabei aceitando. O elenco era um espetáculo. Diogo Vilela, sabe? Só tinha gente incrível. Ângela Leal, fazendo a gata borralheira, quer dizer, fazendo a protagonista, a mãe, né? E, enfim, e nós ganhamos prêmio em Nancy, no sul da França, inclusive, mas não tínhamos verba para ir lá, de passagem e tal. Mas aí a Sandra Pera fazia uma das filhas. E aí a gente, na hora do almoço, a gente ficava procurando apartamento. Eu um para mim e ela um para ela. E aí um dia, vamos alugar um juntas? Vamos embora. A gente mal se conhecia, mas a gente resolveu. E a gente alugou juntas e Nelsinho era casado com Marília Pera, Nelsinho Mota. E aí ele foi lá um dia e falou, gente, eu fui contratado para divulgar um shopping que vai vir na Gávea, Shopping da Gávea. E eu vou fazer uma disco, né? Porque na época, Estados Unidos bombava a disco dance. Ô, Leiloca, desculpa, o apartamento então que vocês estavam procurando no Rio? No Rio, no tudo. Rio. E aí passaram então a morar juntas e dividir apartamento. Encontraram ali um apartamento. Isso em Ipanema, na Nascimento Silva. E aí ficamos lá e tal. Aí deixa eu ver como é que foi. Aí a Sandra resolveu ir para um outro apartamento, não me lembro mais qual foi a circunstância. E aí o Nelsinho falou isso, eu falei, vamos embora. Eu e ela falamos, mas a gente vem do teatro para ser garçonete, nada contra ser garçonete, mas tem que ter uma participação artística. Ele falou, tá bom, liga pro Zezé, ensaia lá umas músicas. Quem era o Zezé? Roberto Carvalho. Roberto Carvalho. Aí ele morava em Copacabana, aí fomos lá, ensaiamos, mas não tínhamos a menor pretensão. Quem era a nossa plateia, amor? Desculpa aí, tá? Gal Costa, Milton Nascimento, Caetano, Berré, Maria Bethânia, não, Gilberto Gil. Era um espetáculo, né? Porque na época, shopping não existia shopping, não é? Então aí os donos do empreendimento, eles procuraram o Nelson Mota, que já era conhecido no meio, para divulgar esse empreendimento e o espaço que tinha ali.
era um espaço curto de tempo, né? Até a inauguração, só 3 meses, que foi o que durou a Porque não discoteca, tinha né? alvará. Esse foi o problema. E os vizinhos da rua dos Oitis, que fica atrás, não aguentavam porque não dormiam. E aí, um dia a gente chegou lá, tinha uma faixa amarela, tipo polícia, sabe? Proibida a entrada. Simplesmente eles fizeram abaixo-assinado. Estavam certos, né? Eles não dormiam e nós não tínhamos alvará. E aí acabou. O Nelsinho conta, né, que ele foi a Nova York para pegar todas as referências disco da época, LPs, a bola de espelho, trouxe tudo, montou em tempo recorde, né, a discoteca, que viria a receber o nome de Frenetic Dancing Days, discoteca, né, Leiloca? Exatamente. E que foi um sucesso, que foi um baita sucesso mesmo. Você tá me falando aqui que foi de forma despretensiosa, porque então, nesse primeiro momento, você e Sandra já se conheciam. O Nelson era cunhado da Sandra, ele era casado com a Marília Pêra. Aí a Sandra chamou Regina, não me lembro, acho que foi Sandra que chamou Regina. Que já era da Zizi. Que já era das Zizi. E acho que Regina chamou Lidoca. E calma, a Sandra conseguiu um telefone de uma vizinha da Dudu, que era dificílimo achá-la. Aliás, a Dudu era a única cantora do grupo. Nós éramos cantrizes, a gente cantava, dançava e atuava, né? Mas não éramos cantoras profissionais. E aí eu chamei Edir. Edir tinha acabado de separar do Zé Rodrigues e tinha uma filha pequena, a Joy. E aí a Edir topou e foi um sexteto, que não era o do Jô, mas era maravilhoso. E aí a gente estreou, um bando de maluca, né? Ninguém sabia cantar ali, com exceção da Dudu. E simplesmente já tinha Som Livre e Warner. Vocês estrearam em 76. Dia 5 de agosto de 76. E já tinha Som Livre e Warner batalhando pela gente. A inauguração mesmo foi com a Rita Lee ainda com Tutti Frutti. Vocês cantaram no dia seguinte. Isso. Com um repertório que era ensaiado pelo Roberto Carvalho. Exatamente. Qual eram essas músicas, Leiloca? Desde em quando eu me sentia longe daqui. Tipo assim, maravilhoso. Tinha Raul Seixas, Gilberto Gil, Stones, Let's Spend a Night Together. Now I need you more than ever. Tinha de tudo. Vocês serviam as mesas e aí, em determinado momento, vocês assumiam ali o palco e cantavam esse repertório, não? Não servíamos as mesas, ficávamos no bar. Eu não ficava, porque eu me estressei, porque vinham os meninos bêbados. Olha só, eu tô querendo... Quanto é que é a vodka? Eu fazia assim, ó. Olha pra cá, tem aqui, ó, tinha uma placa enorme atrás de nós, com todos os preços. E aí eu não tinha paciência. O que eu fazia? A hostess ia pra pista, começava a dançar e chamava todo mundo. Quer dizer, automaticamente todo mundo ia pra pista. Eu começava sozinha, entendeu? Um dia eu falei, Nelsinho, você tem que me pagar mais, porque ele dava prêmio para quem vendesse mais no bar. E eu não vendia praticamente nada, porque eu não ficava no bar, entendeu? Não tava afim, porque era muito estressante. Aí eu ficava fazendo essa linha, oi, querido, tudo bem? Vamos dançar, e não sei o quê. Maravilhoso. Ô, Leiloca, depois eu vou tocar uma música aqui pra gente colocar a música no nosso bate-papo também, mas é que essa música só viria a ser lançada 1 ano depois, né? Porque o disco, vocês lançaram primeiro um compacto, depois o disco em 77, que, como você disse, foram disputadas pelas gravadoras todas, né? Mas vou colocar uma música aqui, depois a gente volta a falar sobre esse período. Vamos lá. Tá. Será mais confortável
E tem a participação dos ouvintes bandeirantes, mensagens de carinho aqui pra Leiloca, vamos ouvir. Olá, Danilo, aqui é o André Amorim, do bairro da Penha Circular, Rio de Janeiro. Tô adorando a entrevista da Leiloca, viu? Que ela representa muito bem o espírito dancindês, representa o espírito carioca, representa o Rio de Janeiro, que ontem fez 459 anos. Parabéns à cidade maravilhosa. Aqui falou André Amorim, do bairro da Penha Circular, Rio de Janeiro. Um forte abraço para você, Danilo Gobato, e a toda a equipe da Rádio Bandeirantes. Fui! Bom dia, meu nome é Antônio Lino de Jaquera. Ótimo programa, excelente entrevista. Grande abraço para vocês. Olá, Danilo, bom dia. Danilo, eu sou fascinado pela Leiloca Neves. É o Rui aqui do Capão Redondo. Eu ouço a previsão dela todos os dias na Tupi Rio pelo meu aplicativo, entendeu? Aproveitando que ela está por aí, se possível, fazer a previsão para o Nativo de Libra para hoje, sábado, tá bom? Um beijão para a Leiloca, tudo de bom, hein? Pouco aqui da participação dos nossos ouvintes que se manifestam aqui pelo nosso WhatsApp e também pelo YouTube, né? O canal do YouTube aqui com imagens. Leiloca diretamente do Rio de Janeiro nessa temporada aqui em São Paulo, esteve recentemente lá no Serginho, né? E hoje, para minha alegria, aqui colocando o papo em dia, trazendo as novidades, né? A gente vai passar as redes sociais da Leiloca, porque por lá que o ouvinte consegue entrar em contato para, como fez aqui o nosso ouvinte, pedir, não é? Mapa, se consultar, e aí vou passar o site e as redes sociais da Leiloca. Mas só pra gente não perder, e voltar aqui um pouquinho, Leiloca, a gente ouviu aqui A Felicidade Bate a Sua Porta, que foi do disco lançado só em 77, não é? Um ano depois. Foi. Um ano depois que vocês estrearam, então, lá na boate, né? Mas esse sucesso todo, na verdade, ele estava já com os dias contados, porque, como a gente já falou, eram só 3 meses, né, para ocupar o shopping lá, o Shopping da Gávea. Depois do Shopping da Gávea, vocês foram para o Morro da Urca. Eu já vi o Nelson Mota falando em entrevistas que lá foi muito diferente, não é? Foi mesmo, Leiloca? Mesmo para vocês também, que estavam ali à frente? Foi, mas foi bom também. A gente fazia show até em cidades que a gente nunca ouviu falar, entendeu? Fizemos lá no Morro da Urca com aquela vista maravilhosa. Me lembro que a Regina morria de medo de pegar o bondinho. Ficava olhando lá para baixo. Falei, Regina, não olha. Melhor não olhar. Mas foi muito legal. Porque lá tinha capacidade para mais de 4.000 pessoas, né? Nossa, maravilhoso. Lá é enorme, né? Não sei como é que tá hoje, mas era maravilhoso. Daí depois, as gravadoras todas atrás de vocês assinaram um contrato, lançaram um compacto e depois o disco, o LP em 77, não é? E vocês fizeram um sucesso não só no Brasil, mas turnês internacionais também, né? Na Europa, na França, em Portugal. Em Portugal tem um marco, né, Leiloca, muito importante, que foi a inauguração da TV a cores em Portugal, não foi? Que já tinha no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, mas não tinha em Portugal, por incrível que parível. Ninguém entende isso. Por quê, né? Aí o Dancing Days fazia tanto sucesso que você não vê ninguém na rua na hora da novela. E aí, o que ocorreu? Nós fomos convidadas para inaugurar a televisão colorida ao vivo, um show de 1h30 por aí, que tem no YouTube. E fomos para lá, foi maravilhoso, mas foi bom demais da conta, sabe? Aí fizemos show no Algarve, em Porto, em Lisboa. Cascais. Aliás, meu pai era português. Meus avós, né, moravam em Cascais, e eu tenho primos, né, o primo do papai, meu primo de 2º grau, os filhos dele, os netos dele, são meus primos que moram até hoje em Cascais, no mesmo lugar. Olha que espetáculo. Você falou do Lene, e você falou que até então o seu nome, né, claro, né, de batismo é Leila. Foi o Lene que colocou Leiloca? Quem que foi? Não, minha mãe me chamava de Leiloca, era um apelido. Aí, na época das Icroquetas, eu falei para a imprensa que era Leila Zodíaco.
Até tenho fotos de jornal quando a gente estreou e tá lá, Leila Zodíaco. Aliás, não me lembro se foi lá também, mas também... no musical do Wolf Maia já era Leila Neves. Aí, como me chamavam de Leiloca, já era normal, a minha mãe me chamava, e começou todo mundo a chamar e ficou Leiloca. E era só Leiloca, e eu botei Leiloca Neves, tanto é que eu boto em todas as minhas redes sociais Leiloca Neves, porque, assim, só para diferenciar, né? Mas claro, evidente que é o sobrenome do meu pai português, né? Pai. Você falou da novela Dancing Days, que foi um fenômeno no Brasil, mas em Portugal também as pessoas paravam, né, as ruas desertas para acompanhar. E esse foi um outro feito de vocês. A gente fala aqui feito porque, na verdade, as frenéticas começaram no shopping, durou 3 meses, as gravadoras atrás de vocês, já disco de ouro no primeiro LP, não foi? 2 meses. De frenéticas, se não me falha a memória, a gente já tinha disco de ouro. Mas isso aí, essa permanência de frenéticas se deve a Lidoca, Deus a tenha no reino da glória. Por quê? Ela dizia pra mim, gente, não acabou. Eu falei, ai, Lidoca, gente, pra onde que a gente vai? Não tem nada concreto. Aí ela encontrou com Liminha, ex-Mutante, foi nosso produtor, primeiro disco de ouro nosso e dele. Ele sempre frisa isso. E aí ele falou, pô, vamos ver isso. Aí chegou pro André Midani, o Liminha era contratado da Warner, chegou pro André, falou, pô, tem umas loucas aí, vamos lá, fazer não sei o quê. Fizeram um teste, fizemos no estúdio da Vanderlei, em Botafogo, e foi aprovado. Então aquele teste virou um compacto simples. Um lado era A Felicidade Bate a Sua Porta, do Gonzaguinha, em ritmo de disco dance, quer dizer... O acite para o Gonzaguinha, né, gente? Para e pensa que ele era todo politizado e tal. Vem umas loucas, pegam a música dele e botam... né? E aí o outro lado era um popurrí, Raul Seixas, que na época eu não namorei. Eu namorei rapidamente em 77, pouco tempo, mas espero que ele esteja bem onde estiver. Uma pessoa muito pura. O Raul era puro. Canceriano com ascendente leão, lua em aquário. Ele tinha, assim, um sonho, sabe? Aquele cara que perseguia o sonho. E aí, esse compacto virou aliás, esse teste da Warner virou um compacto simples. E o André Midani, que era muito... perspicaz, né? Tinha um faro para sucesso inacreditável, Deus o tenha, e ele simplesmente já fez logo o LP. Eu quero até pontuar um negócio de Portugal que eu acho genial te contar. Nós estávamos lá fazendo show ao vivo, quem tá lá? Quem pegou um avião de Los Angeles ou de Nova York, wherever, e foi para Portugal, a gente fez o show ao vivo no Teatro Nacional. Tipo municipal, com aquelas frisas de ouro, uma coisa. E aí estava lá Nersu Ertegun, que eu acho que já se foi, que era o presidente da Warner Mundial. Ele falou, eu quero conhecer vocês, porque que fenômeno é esse? Árabe, né? Claro, o cara tinha um axé, assim, uma energia para dinheiro riquíssimo, enfim, tinha um tino, sabe, para sucesso também. Ele e André. E aí eu fiquei encantada com ele. Aí fizemos show no Soissons 18 em Paris. Quando chegamos lá, acabamos o show, estava ele com a esposa e com um balde cheio de champanhe e falou assim, eu continuo estarrecido com vocês. Aí as meninas iam para Roma ver a igreja, porque aí o cara lá da Espanha desandou o que foi dito. O nosso empresário falou, ó, não vai ser legal, vamos abortar a Espanha. Ok. Aí ficamos com 10 dias livres. Elas iam para Roma ver a igreja com a Regina que falou. E eu falei, gente, eu vou para minha profissão, vou para Nova York, vou para o Harlem, para o Brooklyn, para não sei para onde, para o Soho, para tudo, para ver música, entendeu? Para ver show, James Brown, show de jazz, que eu amo jazz e tal. Aí uma olhou para a cara do outro e falou, a gente vai também, todas. Mas aí corta para o Soissons 18, eu cheguei para o Nersu e falei assim, a gente está indo, eu estou indo para Nova York assistir Broadway, Off-Broadway, Off-Broadway.
E aí eu me lembro de Misbehaving, nossa, que comprei o LP que eu tenho até hoje e tal. Aí ele falou assim, você vai, tá aqui meu cartão, você vai ligar para minha secretária que eu vou te mostrar a cidade. Ah, gente, Nerso ia ter algum falar isso para mim? Eu falei, jura? Eu não acreditei, cheguei até a tremer. Eu falei, mesmo? Ele falou, você liga e combina com ela. Eu falei, ok. Cheguei lá, liguei, a secretária falou, olha, ele não está aqui em Nova York, ele está em Los Angeles, mas eu vou dar o recado, mas ele só volta a priori tal dia. Tudo bem, mas ele foi encantador, sagitariano, entendeu? Gente finíssima, tinha que ser sagitário, né? Próspero e tal. E muito gente boa, foi muito importante eu ter conhecido ele, sabe? Mesmo que rapidamente. Leiloca, relembrar mais uma aqui, mais um sucesso, já que a gente tá falando que foi disco de ouro, né? Esse fenômeno, turnês internacionais, né? E a abertura de novela. E essa aqui também, claro, fez o maior sucesso. Vamos ouvir. Ah, que delícia relembrar a abertura da novela Dancing Days de Gilberto Braga, direção de Daniel Filho, né, que tinha Sônia Braga. Aí na sequência, no ano seguinte, mais uma abertura de novela. Mais uma abertura de novela, a gente vai relembrar aqui. Vamos lá. Relembrando aqui, duas aberturas de novela, não é? Que as frenéticas emplacaram aí, uma em 78, outra em 79. Ô Leiloca, a gente tá com o tempo aqui corrido, mas eu não posso deixar de passar os seus contatos para os nossos ouvintes, né? Muita gente gosta e quer saber mais sobre astrologia, quer de repente fazer ali uma consulta, entender mais, né? Eu mesmo já passei tudo para você ali no WhatsApp, né? Que eu não tinha algumas informações, mas o ouvinte pode seguir e acompanhar @Leiloca Neves no Instagram, Leiloca Neves no Facebook, e tem um site também, né, com todo o material da Leiloca Neves, a trajetória, as fotinhos ali, a primeira fotinho ali, criança, uma graça, www.leiloca.com.
www.leiloca.com. É por lá que o ouvinte pode entrar em contato, né, e fazer as consultas, os mapas todos, né? E aí a Leiloca atende via Skype, enfim, por WhatsApp. É só entrar em contato que a Leiloca passa ali os detalhes, né? Eu tava te perguntando aqui fora do ar. Só um pouquinho, Diga. pode ser também o e-mail leilocaneves@gmail.com, mas o privado do Instagram é onde me mandam mais mensagens, mas fiquem à vontade. Eu tava perguntando aqui no off, né, enquanto a gente tava ouvindo a música, se você tem os figurinos, os acessórios, o material todo aí do grupo, não só das Frenéticas, porque os figurinos das Dizzy eram lindos, né? Tovar, né, que faz até hoje figurinos para espetáculos. Você tem isso? Você guarda, Leiloca? Olha, eu até liguei pro Tovar mês passado para saber se ele tinha a minha cabeça de Carmen Miranda, que era um chifre de Capricórnio, com uma lua enorme em cima desse chifre. Era lindo o figurino. O vestido era justinho, roxo, era bem gorda, né? Como tô hoje, inclusive. Mas, enfim, foi maravilhoso. O Tovar disse que não tinha mais. A minha sorte é que eu não sei por que eu fiquei com aquela sandália dourada. Eu acho que ninguém ficou com o figurino. E Frenéticas, eu também procurei outro dia, tinha muita roupa de Frenéticas, mas eu não consegui achar todos. Mas é uma pena, né? Porque eu pretendo, inclusive, fazer uma exposição. Sim. Isso é sensacional. Ter os figurinos, os discos, né? Peraí, só um pouquinho. Essas redes que você deu, eu também faço palestra motivacional em empresas, ou palestra, por exemplo, tem gente de faculdade que pede para falar de astrologia, eu vou lá só para isso. Ou então, palestra motivacional, faço há 40 anos, que é maravilhoso. É só entrar em contato, então, @leilocaneves, tá no Instagram, no YouTube, no Facebook, no site também, www.leiloca.com. Eu vou tocar mais uma aqui. Essa é de um disco muito bonito que vocês lançaram em 80, que era o Frenéticas Babando Lamartine. Amo! É lindo esse disco. Vamos ouvir uma aqui. Rasguei a minha fantasia, guardei os risos no meu coração. Rasguei a minha fantasia, o meu palhaço cheio de laço e balão. Rasguei a minha fantasia, guardei os risos no meu coração. Fiz palhaçada o ano inteiro sem parar. Um abraço aqui pro Kleber Lima, pra Marina Queiroz, pra Jorge Camargo, Clodoaldo Tibiriçá, Denise Corrochano, pessoal que tá aqui mandando mensagem, o Dário Fernandes da Vila Monumento, né? A Yara de Santos, o programa tá ótimo, que delícia a entrevista com a Leiloca, que injeção de energia. O Antônio Grava de Santos também, um beijo pra Rosana Saad, sempre querida, obrigado. Pro Caio Carvalho também, deixar um abraço aqui. Muita gente manifestando aqui, né, lembrando de momentos, né, da vida, porque as músicas têm isso também, né, a gente vai associando com fases e situações que a gente viveu, né, Leiloca. Então, muito gostoso relembrar, não é? A gente não vai dar tempo de contar tudo aqui, mas as Frenéticas, apesar de ter o grupo parado, né, cada uma seguiu a sua vida, o seu caminho, vocês acabaram se reunindo em 2019 num espetáculo maravilhoso, grandioso, né? Que era o 70, década do Divino Maravilhoso. 2018 Rio, 2019 São Paulo. Isso, exatamente. Sucesso no Rio, sucesso em São Paulo, que segue, né? Foi o década de 60 com a Vanderleia, o de 70 com as Frenéticas, o 80 com a Sandra Sá, não é? E a promessa e o desejo, claro, de todos os criativos de seguir aí os anos 90 também. E foi uma oportunidade, não é? Que eu tive, pelo menos, o público também. Eu também, adorei trabalhar com Fred Heder, que é o diretor e o dono do teatro. Não, e
de ver também a oportunidade, né, que eu tive de ver três frenéticas juntas, né? Você, a Sandra e a Du, que estiveram aqui, que a gente gravou aquela época, né? Pois é. Podia estar a Regina, mas a Regina já abdicou de frenéticas há muitos anos e não quis, a gente tem que respeitar. A Sandra mora em São Paulo. Não, moram todas todas no Rio? Ah, todas no Rio. Todas no Rio, é. Ô, Leiloca, não dá tempo pra mais nada, a gente vai tocar mais uma aqui, mas queria te agradecer demais, fazia tempo que a gente não se encontrava, a gente sempre se fala, e você é muito carinhosa, né? Quando eu te convidei, você falou, assim que eu estiver em São Paulo, eu vou te ligar, vou te mandar uma mensagem, faço questão de participar do seu programa, e cá está, nessa temporada aqui em São Paulo, não é? E te agradeço demais pelo carinho, viu? Eu adoro o teu programa, porque você sabe tudo de música. Eu só queria fazer uma parte aqui, que eu comentei a história da passeata dos 100 mil, porque essa garotada não tem ideia do que foi a ditadura. Então é para as pessoas quererem sempre vibrar pela paz. Não, o mundo tá uma loucura, gente. A gente tem que vibrar pela paz cada vez mais. Não, teve até ouvinte aqui que mandou aqui mensagem no WhatsApp, acho que foi a Yara, falando que eu tive a impressão de que você interrompeu a Leiloca quando ela estava falando da ditadura. Jamais. Jamais, né? A gente claro precisa, que não, a gente precisa condenar mesmo, a gente precisa falar desse período difícil que passamos. Pra gente nunca mais voltar, exatamente. Um momento muito difícil, né? O Marcelino Lupe de Santo André aqui também, e eu vou encerrar com música, mas antes te agradecer demais, viu? Pela presença, pelo carinho. Volte sempre, porque uma hora não dá pra gente falar tudo, né? Não dá pra gente... Vou ter que ficar aqui o final de semana inteiro. Não dá pra gente contar outras histórias aí, mas deu pra gente pincelar de tudo um pouco, né? Desde a sua infância, a sua adolescência no Rio de Janeiro, as suas primeiras manifestações artísticas ali, declamando as poesias, o violão e passando pela astrologia, que foi seu pai que te influenciou, né? Te apresentou. Isso. E hoje, né? A grande pessoa que você é, essa figura que eu tenho, né, a honra de dividir a amizade. Obrigado, viu, Leiloca? Muito obrigada eu. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu já fiz vários programas na Band TV, muitos. Era amiga do Boechat e eu tenho, assim, muita simpatia, porque quando eu fazia os programas, os motoristas da Band que me pegavam no aeroporto ficavam elogiando o seu João até chegar no Morumbi. Isso mostra como vocês são família, né? Isso é interessante. Num mundo tão maluco, né? Eu não conheci seu João, mas ele deve estar muito bem no plano astral. Tem uma foto aqui do seu João, a gente vai encerrar com música. Obrigado, Leiloca, um beijo grande. Aos ouvintes, obrigado pelo carinho, pela audiência em mais uma semana. Convidar também a todos mais tarde. Eu volto, aqui na programação da Rádio Bandeirantes, às 8 horas da noite, com Antenados, recebendo a Ana Luísa Ferreira, estrela do musical Beetlejuice, que fez um sucesso no Rio de Janeiro, está em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Liberdade, e também o músico Chimbinha, que está com um novo projeto também, o Ais e as Damas. Então tem mais música às 8 horas da noite. Tchau, pessoal! Tchau, obrigada! Gostosa, e sei que você me olha e me quer. Eu sou uma fera de pele macia. Cuidado, garoto, eu sou perigosa. Eu tenho veneno no doce da boca. Eu tenho um demônio guardado no peito. Eu tenho uma faca no brilho dos olhos. Eu tenho uma louca dentro de mim. Sei que eu sou bonita e gostosa, e sei que você me olha.